Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta nesse canal maravilhoso, nesse meu canal maravilhoso. Aqui você vai ouvir sobre esoterismo, espiritualidade, lei da atração, autoconhecimento, tudo aquilo que a gente precisa para se desenvolver, né? Porque eu busco desenvolvimento pessoal. E, gente, uma pergunta que eu me fazia muito quando era criança era: por que nós sofremos, né? E eu tô fazendo essa pergunta por quê? Porque eu tô assim, numa semana bela, ótima, acabei de me mudei pra uma casa maravilhosa. Só que por causa de uma coisinha no meu trabalho, eu acordei mega estressada, entendeu? E eu não parei de pensar nessa coisinha o dia inteiro não, porque tá de tarde ainda, mas a manhã toda. E isso, eu me sentindo muito estressada, muito irritada. Eu tava irritada com meus gatos, entendeu? Cada eles fizeram nada, eu já tava irritada com eles. E aí eu lembrei dessa pergunta de quando eu era criança, né, que eu fazia muito: por que nós sofremos? E aí eu resolvi fazer um vídeo. E hoje eu vou te explicar por que nós sofremos. Primeiramente, você tem que entender o seguinte: existem dois mundos. O mundo físico, que é esse aqui, que a gente pega, a gente sente, que a gente vê, que a gente enxerga. Tá vendo isso aqui? E existe o mundo mental, que a gente não vê, que a gente não consegue sentir com a língua, mas que a gente consegue sentir com as emoções e que a gente consegue ver na imaginação. Esse mundo mental, ele também te faz sofrer da mesma forma que o mundo físico. Ah, se a sua mãe pegar e te dar uma chinelada, vai doer, não vai? Se ela te colocar de castigo, você vai sofrer, não vai? Então, mas não é só dessa maneira que você sofre. Quando você pensa em coisas negativas, você também sofre, tá? E a gente pensa em coisas negativas, gente, sem a gente perceber demais. Eu que estudo a mente, que adoro falar sobre literação, que já entendi muitas coisas, tem horas, hoje mesmo eu estava ali pensando de forma negativa. Vou te contar o que aconteceu. Eu trabalho numa cafeteria e meu patrão falou assim, mandou uma mensagem no grupo falando que vamos ter reunião às 5 horas na terça-feira, que é o meu primeiro dia de trabalho na semana. Pra você ver, ele só falou isso. Mas por que ele falou isso? Porque no sábado, eu tenho horário pra sair, eu saí 6 horas, ele chegou 6h40 e eu fiquei muito bolada. E aí, antes dele chegar, eu já tava indo embora. Porque eu achei injusto, eu tinha me mudado na sexta-feira, no sábado eu estava cheio de coisas pra arrumar. E eu achei injusto ele chegar depois da hora sabendo que eu tinha um monte de coisa pra fazer. E eu ajudo ele muito, gente, eu ajudo muito ele, entendeu? Eu fico depois do meu horário, eu faço um monte de coisa por ele. Então, tipo assim, eu acho que ele vacila um pouco comigo, entendeu? E aí hoje eu acordei muito irritada porque eu já não quero mais trabalhar lá, só que tipo assim, é meu sustento, ainda é meu sustento, né? Eu espero que daqui a pouco não seja mais, mas ainda é meu sustento. E além de não querer trabalhar lá, teve esse negócio da reunião, que eu vi a mensagem, isso não saiu da minha mente, eu fiquei criando vários cenários negativos, porque fiquei muito irritada, porque na verdade eu queria falar assim, que sabia, eu vou me demitir, mas eu não posso, entendeu? Então eu sei como ele é um pouco ingrato, eu sei como ele é um pouco assim, egoísta, entendeu? E eu sei que ele vai falar coisas que eu não vou gostar. E como é que a gente tem que fazer? Abaixar a cabeça, né? Porque a gente ganha nosso sustento ali. Então, por causa disso, eu fiquei assim muito irritada hoje de manhã. E aí eu quis falar sobre isso. Então, tipo assim, pra você ver, eu que estudo isso, eu tava com um padrão mental totalmente negativo. Por quê? Porque nem aconteceu a reunião amanhã, né? Porque vai ser só amanhã, nem aconteceu ainda, eu já tava antecipando a reunião de forma negativa na minha cabeça. Você acha que a gente percebe logo de cara? A gente não percebe logo de cara o que a gente está fazendo. A gente antecipa briga com o namorado, a gente antecipa briga com a mãe, com a avó, a gente antecipa briga no colégio, no trabalho, a gente antecipa coisas ruins. O que a gente antecipa coisas ruins? É tipo assim, aconteceu uma coisa e tipo você brigou com o seu namorado e aí ele tá no trabalho e ele vai chegar e você já tá em casa e você sabe que quando ele chegar vai ser um estresse danado. E aí você já fica imaginando que quando ele chegar vai ser um estresse danado e você cria vários cenários na sua cabeça desse estresse. Ele chegando, ele não fazendo nada, ele reclamando, não sei o que, não sei o que. O que é isso? Isso é você usando a sua imaginação, antecipando uma cena de forma negativa. Porque você fala assim, Fernanda, mas é isso? Não, gente, não é. Pode acontecer totalmente ao contrário. E como a gente estuda aqui, né,
que a nossa mente cria a nossa realidade, quando a gente pensa negativo, a gente está atraindo essas coisas. Então, às vezes, acontece só porque a gente está pensando. Só que a gente não percebe, porque o nosso padrão mental ele já é negativo. Ele é muito mais negativo. E por quê? Existem vários motivos para o nosso padrão mental ser negativo. Às vezes foi a nossa educação, né? Porque o nosso pai e a nossa mãe são dois seres super negativos. Aí eles nos ensinaram a pensar dessa maneira, né? A gente viu. Né? Às vezes a cultura do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro é negativa e a gente pensa de forma negativa porque a gente aprendeu ali, né? A ser negativo, a esperar sempre o pior do que o melhor. E aí, gente, é por isso que a gente tem que mudar, né? Mudar o nosso padrão mental. Então, por que a gente sofre? Porque muitas das vezes o nosso padrão mental está negativo. Então, você já sabe o que? Seguinte, que existem dois mundos. Um mundo é o físico. Se você apanhar, você vai sentir, você vai chorar, você está sofrendo. Mas esse físico, esse aqui não tem como, né? Não tem como você apanhar e você não sentir dor. Mas existe uma outra forma de sofrimento, que é a forma mental, que aí sim tem como você mudar, porque isso aqui, ó, é tudo um padrão. E Fernanda falou assim, pronto, já contou a história pra caramba, agora me ensina a mudar esse padrão. Então tá, o nosso padrão mental, ele é um padrão geralmente de reclamação. A gente tem que mudar esse padrão para o padrão de afirmação. O que é afirmar? Não diz a Bíblia, deixe o fraco dizer eu sou forte. O que significa? Porque quando a gente está alguma coisa, o que significa estar alguma coisa? Significa realidade. Eu estou desempregada. Isso é uma realidade na minha vida. Então, o meu padrão mental tem que ser de afirmação. E como eu tenho que pensar? Eu estou empregada. Eu estou abundante. Eu estou próspera. Por quê? Porque se você está vivendo uma coisa hoje, no agora, negativa, o seu padrão mental tem que ser positivo, tem que ser o oposto. Por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. Se está negativa a sua realidade, você tem que pensar de forma positiva para atrair positividade. Fernanda, isso é balela. Se é balela, meu filho, nem termina de ver meu vídeo, nem fique nesse canal, porque esse canal é só sobre isso, sobre lei da atração, né? E eu juro pra você que funciona, porque eu testo isso na minha vida 24 horas o tempo todo, todos os dias. Às vezes, eu sou um ser humano, como você também estou nesse processo, também estou aprendendo, às vezes eu caio pro lado negativo, mas a gente tem que seguir fazendo esse exercício, praticando, mudar o nosso padrão mental. Então, a melhor forma é fazer afirmações oposta ao negativo, tipo, eu tenho uma reunião 5 horas da manhã com meu patrão e eu tava pensando que ele ia falar um monte de coisa ruim pra mim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer afirmações positivas, eu tenho que pensar, não, ele vai falar coisas boas, ou melhor, não vai ter nem reunião, ele vai esquecer disso, essas coisas. E também tem como a gente pensa de forma diálogo, né, com voz, né, na nossa cabeça. E de forma com imagem, a gente também tem que visualizar. Quando eu estiver pensando, vou dar um exemplo de mim. Quando eu estiver pensando nessa reunião de amanhã, eu tenho que pensar nas coisas boas. Eu tenho que visualizar coisas boas. Tipo, eu chegando lá, dando a hora da reunião e não acontecendo nada. Ele esqueceu completamente. Eu tenho que falar de forma positiva e pensar, né? Visualizar que nada está acontecendo. Aí eu imagino, exemplo, eu estou imaginando que eu estou lá no meu trabalho e aí dá 5 horas, que é a hora da minha reunião, ele nem chega na empresa, e aí quando a hora de eu ir embora, ele né, chega 10 minutos antes e não tem reunião nenhuma, ele nem lembra da reunião. Pronto, imaginei de forma positiva. Porque como eu não quero essa reunião, pensar de forma negativa seria ter reunião e seria falando várias balelas, né? Mas pensar de forma positiva não vai ter reunião. Ou eu imaginar que vai ter reunião, mas ele vai pedir perdão porque ele reconhece que ele está errado. Tá vendo? Pensei de forma positiva. E, gente, o que é real? Não existe real, não existe realidade, né? A lei da atração sempre diz, esqueça a sua realidade, pense no seu desejo. E o meu desejo é não ter reunião, ou melhor, ter reunião e ele me pedir desculpa, reconhecer que está errado. Então é isso, gente. Sofremos porque estamos com um padrão mental negativo. A nossa imaginação antecipa coisas negativas e precisamos
praticar, administrar, moldar a nossa mente a pensar de forma positiva, a imaginar coisas positivas. Mas claro, como você ficou anos da sua vida pensando de forma negativa, você não vai pensar uma vez só e pronto, acabou. Você é a positividade em pessoa. Não. Você tem que reforçar isso todos os dias. Todo dia. Ah, você vai pensar um pouquinho positivo, depois você vai pensar um pouquinho negativo. E aí, com o tempo, a sua mente vai ficando mais positiva do que negativa. E aí você vai perceber que você vai começar a sentir sentimentos mais puros, né, melhores. E você vai começar a sentir mais amor do que ódio pelas pessoas. Você vai começar a se sentir mais, né, popular do que apático, uma pessoa antissocial. Você vai começar a mudar aquilo que você pensa, aquilo que você percebe na sua mente, e aí as suas reações na vida, no mundo físico, vão começar a mudar. Aí, claro, você vai parar de sofrer e ainda por cima você vai ter manifestações positivas. E aí, minha filha, a lei da atração vai te trazer coisas boas. Gente, eu peço desculpa aqui pela minha dicção, porque a minha dicção é horrível, eu falo muito rápido e às vezes ela embola. Mas é isso, gente, ó, beijinho, beijinho. E pra quem tinha essa pergunta, já foi respondida. Pense positivo, faça os exercícios e ó, molde, aproveita que ela tem como ser moldada, molde a sua mente. Para quem não sabe, isso na neurociência se chama plasticidade. É você ensinar o seu cérebro a pensar de forma diferente. Beijão!